Não, mas fruta, verdura, legume, tudo. Aquela casca de toda a Gente, vamos começar? Tem um probleminha com o microfone, então acho que vamos fazer sem microfone até resolver isso direitinho. A gente fala alto. Então, meu nome é Raíssa, sou do CEA, acho que todo mundo já conhece. E hoje é dia 23 de setembro, que é o nome da nossa gestão. Acho que quem deu uma lidinha na descrição do evento viu. Nossa gestão chama 23 de setembro, é uma homenagem que a gente fez. Que aconteceu dia 23 de setembro de 66, lá no prédio da antiga Faculdade de Medicina Praia Vermelha, quando os militares invadiram e acabaram agredindo os estudantes que ali estavam, né, em forma de protesto. Então a gente trouxe hoje, com muita honra, uma pessoa que estava presente lá, médica, ex-estudante da faculdade, né, a Diana Maú. Ela graduou em medicina aqui no Fundão em 1970, especialização em saúde pública na Fiocruz, especialização em epidemiologia e estatística na Fiocruz, tem mestrado em saúde pública e doutor em saúde pública, e é uma honra muito grande, porque são esses eventos que a gente tem que seguir e sair da nossa zona de conforto, mesmo com toda a conjuntura política que a gente vive atualmente. Bom, eu espero falar autossuficiente. Acho que a acústica aqui também, né? Se vier mais para cá, favorece. Então, primeiro queria agradecer, né, o convite, dizer que foi muito bom, eu achei ótimo o convite. Vocês vão desculpar que o material que eu trouxe foi preparado meio em cima da hora. Tive um curto espaço de tempo para preparar, mas eu acho que a gente pode ter uma primeira conversa, porque eu acho que essa questão que foi trazida pelo centro acadêmico é uma questão que eu estava comentando aqui, né, antes de começar. Temos microfone. Então, eu estava comentando, né, que eu participei da Comissão da Verdade da UFRJ, né, que os trabalhos já terminaram, mas que durante o trabalho da comissão, que envolveu uma série de atividades, também foram levantados os dados a respeito dos alunos, né, que foram mortos e também presos, não mortos, né, ainda bem que nem todo mundo, né? E essa Comissão da Verdade contava com alunos de graduação, como estagiários, não da área da saúde, mas que montaram, inclusive, uma exposição muito interessante sobre a invasão do prédio da medicina na Praia Vermelha. Essa exposição foi montada 2 anos atrás na Praia Vermelha. E muito pouca gente, na verdade, foi lá, quer dizer, como a Unirio está funcionando lá, o pessoal da história da Unirio foi o que mais frequentou a exposição, né, sobre o evento da invasão da Praia Vermelha. Mas esse grupo que trabalhou continua com muita vontade de prosseguir no trabalho. Né? O trabalho oficial da comissão terminou, mas eles fizeram um levantamento enorme de material de pesquisa, né? Eles levantaram todas as fichas, né, do DOPS em relação à prisão de alunos, e, enfim, eu acho que o contato com eles, eu posso fazer esse contato, né, com o centro acadêmico, e aí vocês, né, organizarem, de acordo com a vontade, né, um trabalho mais a médio e longo prazo, inclusive a recuperação dessa exposição. Né? As imagens que eu botei nesse PowerPoint são imagens que são do Arquivo Nacional. Originalmente eram imagens jornalísticas, a maioria, né, e que foram levantadas por esse grupo da Comissão da Verdade. E tem mais centenas de fotos, né, de imagens. E essas imagens eu posso passar, esse arquivo, né, de imagens, para o centro acadêmico, para vocês terem, porque inclusive tem a relação, né, da identificação de cada imagem, vocês saberem de onde ela foi originada. Né?
Então, primeiro, para mim, é assim, uma emoção especial ver que o Centro Acadêmico Carlos Chagas, né, lembra, né, esse episódio, 50 anos depois. Obviamente, nenhum de vocês tinha nascido. É possível que alguns pais e mães de vocês também não tivessem nascido, fossem crianças, né? E foi um episódio marcante porque o que aconteceu, né? Como é que aconteceu essa invasão? Mas você tinha um movimento estudantil muito atuante, com muitas manifestações contra a ditadura. Né? Em 1966 é um momento em que a ditadura está fechando espaços, né? Cada vez mais, e entre várias atividades do movimento estudantil, naquele dia, várias atividades estavam sendo feitas na Praia Vermelha. Uma passeata e também uma assembleia que começou onde é hoje o Palácio Universitário. Todo mundo aqui conhece a Praia Vermelha, né? Ali a Avenida Pasteur. Então, ali onde é o Palácio Universitário, na ponta, né, no início da Avenida Pasteur, e de lá as pessoas foram para a Faculdade de Medicina. Aliás, uma coisa muito curiosa, porque o reitor, então, né, resolveu que era melhor que todos se deslocassem para a Faculdade de Medicina, o que significa que dentro, no pátio da Faculdade de Medicina, onde a Assembleia continuou, né, as atividades continuaram, estavam presentes não só muitos alunos da faculdade, como alunos de todas as outras escolas, né, da Faculdade de Direito, da Engenharia, das áreas de humanas, enfim. E tinha alunos de vários outros lugares. Esses alunos não conheciam bem o prédio, né? Isso causou, inclusive, uma situação de muito mais pânico e problema, né, quando houve a invasão, porque quem era da faculdade, mal ou bem, sabia por onde era melhor sair, né? E quem não era, não sabia, né? Então, foi uma situação bastante, né, uma situação que começou com uma manifestação que nem, como sempre tinha, a polícia em volta, né? Sempre tinha a polícia militar e tal, mas não se estava prevendo coisa alguma, né? Inclusive, eles me perguntaram se eu estava lá. Não estava, porque às 6 horas, quando invadiram, não, estava antes. Mas às 6 horas da tarde eu fui embora, porque eu estava de plantão na maternidade escola às 7. Tinha que chegar na maternidade escola às 7. E às 6 horas da tarde, ninguém estava imaginando que ninguém ia invadir nada, né? A polícia que lá estava do lado de fora ficaria lá mesmo, como costumava fazer, e no máximo era capaz de bater nas pessoas quando saíssem, né? Mas não se estava imaginando nenhuma situação maior do que uma situação comum, né, em relação às assembleias que se faziam, né? E de madrugada a gente soube que a faculdade tinha sido invadida, né? Que para quem estava no plantão foi uma coisa completamente surpreendente, né? E uma situação realmente absurda. Bom, eu não sei, quer dizer, eu acho que eu vou mostrar as imagens, né? Relatar mais ou menos o que aconteceu, e aí a gente pode fazer uma discussão, um debate. Eu não preparei nada propriamente para falar, né? Vocês me deram 48 horas para preparar isso. Então eu fui correr atrás das imagens. Bom, esse é o primeiro, né? Esse primeiro slide, na verdade, é um recorte, né, de trechos do discurso de formatura da minha turma. A minha turma se formou em 70, né, e o início do discurso é aquela frase: madrugada de um setembro fria e úmida,
né? Que era a madrugada do 23 de setembro, que estava frio, estava chovendo, né? E que recordava o momento, porque a minha turma tinha uma participação muito grande, né? Nós estávamos no segundo ano e tinha uma participação muito grande no centro acadêmico, em todas as atividades. Marcou muito, né, a minha turma a questão da invasão, vários colegas estavam lá, né? E esses trechos eu achei que eram cabíveis, né, para a gente recordar mais ou menos o que foi, o que isso representou, né? Um momento que marcou não só a minha turma, como muitas outras, mas teve como resultado, né, o reforço do compromisso com a própria universidade e com a defesa do centro acadêmico, né? Quer dizer, o resultado do final disso tudo foi que a gente passou a ter praticamente 100% da minha turma tinha algum tipo de atuação, né, no movimento estudantil. E, inclusive, ampliando, né, nessa época, um pouco depois disso, foi organizada, eu participei dessa organização e basicamente eram componentes da minha turma e uma turma depois da minha, da Associação dos Estudantes de Medicina da Guanabara, porque era o estado da Guanabara, né? Alguém aqui ainda se lembra que isso existiu? Mas era o estado da Guanabara. E essa associação de estudantes fazia, inclusive, semana de debate científico. A gente começou a fazer semanas de debate científico, né, pela Associação de Estudantes e, claro, tinha N outras atividades junto ao centro acadêmico e fora também do centro acadêmico. Algumas coisas que a gente fazia, por exemplo, fazíamos levantamento das condições de ensino, passando questionário de opinião de todo mundo, né? Encaminhávamos aos professores, faziam análise disso, das condições de ensino, fazendo reivindicações para bioquímica, para não sei onde, bioquímica é um exemplo que eu me lembrei, porque o professor, então, de bioquímica, que nada tem a ver com os atuais, inclusive, ele dizia assim: meus filhos, vocês podem dizer tudo o que vocês quiserem, estou aberto a todas as críticas. Vou avisando de antemão que não vou concordar com nada do que vocês solicitarem. E assim ele abria amplamente o debate, né? Ele é uma figura muito curiosa. Mas várias mudanças realmente foram feitas, né? O centro acadêmico tinha na carteirinha do centro acadêmico, no verso, né, o desenho do Hospital das Clínicas, o hospital esse, né, do Fundão. E várias vezes vimos o Fundão na briga pela implantação do hospital, né? E, claro, né, eu coloquei ali as palavras finais do discurso, por ingênuas que pareçam hoje, eram coerentes com compromissos, né, marcados por essa invasão do prédio da escola. Claro que, né, e um pouquinho ingênuo demais mesmo para essa geração de vocês, né? Mas a gente era bem mais bobo que vocês. Abre aspas, haveremos de conquistar nossos ideais e de vencer nossos inimigos. Então, o que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe algumas cenas, né? Então, para ter uma ideia do que era, né, o visual dessa questão, né? Então, isso aí é a tropa, uma parte da tropa chegando para cercar a faculdade, isso aí na Avenida Pasteur, né? Ali, à esquerda, são alunos que estão sentados na porta, na escadaria, né, lateral, e a polícia tentando tirar as pessoas. Aqui uma pichação, que todo mundo usava mini saia naquele tempo.
É outra cena também, essa daí é do prédio da reitoria. Isso não tem nada, quer dizer, não tem nada a ver. Não é uma cena da Praia Vermelha, nem da... Essa é a Avenida Rio Branco, né? É uma das muitas passeatas para mostrar que você tinha uma atividade, né, muito constante de ações de manifestação contrária à ditadura, né? Essa é a porta da faculdade, a escadaria, lá novamente. Essa é na janela, já quando, né, a polícia estava na porta, numa das janelas. Esse aqui é tirado da escada, né, da faculdade. Essa é a porta da faculdade fechada. E esses vidros foram todos quebrados. Tem uma foto de vidro quebrado ali. Esse é o Pedro Calmon, começando a liderar o caminho dos estudantes do Palácio da Reitoria até a Faculdade de Medicina, né? Ele tinha uma preocupação muito grande que não se quebrasse o Palácio da Reitoria. Eu acho que ele começou a perceber que a situação não estava muito boa, tirou todo mundo do Palácio da Reitoria, né? Essa é a foto do prédio de cima. Isso é tirado do bondinho. Isso aqui foi depois da invasão, né? Aquela rua lateral não existe mais, né? Acho que vocês não conseguem visualizar. Sabe onde é a Escola de Guerra Naval? Então, a Escola de Guerra Naval era o restaurante universitário, o restaurante da medicina, né? E ali tinha uma rua estreita que separava o prédio da medicina do local do restaurante. Então, ali foi feita essa placa, né, foi colocada em protesto contra a invasão, a Rua da Autonomia Universitária. E ali no centro, o presidente do centro acadêmico, então, tem vários alunos são da minha turma, né? 1, 2, 3, 4, 5, elas são colegas de turma e alunos de outras turmas também, lideranças estudantis. Eu o Vladimir ali, esse Vladimir está ali falando, e se fez essa inauguração, né, da Rua da Autonomia Universitária. Esses são vários, né, transportes de tropas. Isso é na porta do Palácio da Reitoria, eles estão indo para lá, né, aquilo ali é perto já do Benjamin Constant, né? E algumas pessoas que resolveram sair, já não podia sair pela frente, mas tem sempre como sair por outros lugares. Então, tem algumas cenas de sair. Essa aqui é a porta, né, toda quebrada, isso já depois, no dia seguinte. Alunos sendo tratados muito gentilmente, né, pela polícia. Novamente o Pedro Calmon todo sorridente. Depois ele foi embora. Ele levou os alunos para lá e foi embora. Quem ficou para negociar alguma coisa com a polícia foram professores da Faculdade de Medicina. E foi embora. O diretor da faculdade era eu acho que era o Leme Lopes, naquele ano. Isso. Quem estava lá, estava o Bruninho, estava lá, Bruno Lobo, eu acho que estava o Antônio Paz de Carvalho, coisa que a gente pode conferir perguntando a ele, né? Tá por aí. E quem mais?
resgatar, juro. A gente tem a documentação, eu não tive tempo de levantar isso rapidinho. Essa foto não é da invasão da Praia Vermelha, isso é de um outro episódio próximo, né, que foi a invasão do campo do Botafogo. Foi uma passeata em que as pessoas correram, fugiram da polícia e pularam o muro do campo do Botafogo. E a polícia invadiu e bateu em todo mundo e prendeu, né? Então essa cena é do campo do Botafogo, não é da invasão da faculdade, né? Mas é uma situação, vamos dizer assim, daquele momento, né, de coisas que estavam acontecendo. Essa sendo a retirada de alunos da faculdade e, assim, não tem foto, né, porque foi de madrugada e não tinha mais repórter lá, né, não tinha foto. Né, mas vários colegas meus de turma estavam lá e realmente fizeram um corredor polonês e a polícia, né, foi realmente absolutamente bruta, né, e desrespeitosa totalmente. Apanharam bastante e as meninas ainda foram bastante apalpadas, né, assim, coisas que tais. Aquele da frente era um colega meu de turma. E também tem aquela cena bucólica ali embaixo, né? Que assim como a calçada está toda ocupada pela polícia militar, a senhora que está com uma criancinha anda pela rua, né? Que as pessoas têm que ir e vir, né? Enfim, acho que não sei se dá muito ideia, mais ou menos, do clima, né, do que estava acontecendo. Realmente se tinha uma situação de tensão quase permanente, porque esse é o momento em que a ditadura está fechando, né? 66 é um período, em 64, 67, né? É um período que a ditadura está se instalando progressivamente, né? Então, muitas pessoas estão sendo presas, muito movimento, né, está sendo enfrentado pela polícia, né? Vários episódios terminaram com pessoas feridas e mortas, inclusive, como a invasão do calabouço, né, do restaurante. E a medicina tinha uma participação muito grande, não só como participação no movimento estudantil, como também no apoio, né? Por exemplo, o estudante que foi morto na saída do calabouço, ele morreu na Santa Casa, assistido por um colega nosso, né? Porque a gente estava nos hospitais, no pronto-socorro, né? Nos hospitais de emergência. Então, a participação realmente dos estudantes da Faculdade de Medicina em relação, né, ao enfrentamento da ditadura não era nem exclusivamente, não era exclusivamente no movimento estudantil, né? E também era progressivamente na estrutura de apoio de serviço de saúde, inclusive, né? Progressivamente, as pessoas que tinham qualquer razão política, né, contra a ditadura, que estavam sendo perseguidas, elas eventualmente não tinham como ter acesso a serviços de saúde também, né? Muita gente foi para a semi-clandestinidade ou para a clandestinidade. Então não tinha como andar pela rua, chegar no hospital, preencher a ficha, ser atendido. Então, a Faculdade de Medicina é uma escola que teve vários tipos de participação, né, na luta contra a ditadura.
além de ter tido uma participação grande, importante no movimento estudantil. Né? Enfim, eu podia arranjar um orador muito melhor para ter que falar, mas também não tive tempo para isso. Mas tem várias pessoas que estão por aí, né, que são pessoas que participaram do centro acadêmico, que com certeza viriam aqui conversar e dar depoimentos. Acho que uma coisa que é a história do centro acadêmico é uma coisa que o centro acadêmico podia construir, né? Hoje tem recurso tecnológico para gravar, filmar, fazer, né? E é importante, por exemplo, o orador da turma está no Rio de Janeiro de volta. Passou 20 e alguns anos na Organização Mundial da Saúde, mas agora está morando em Copacabana de novo, no Rio de Janeiro. E certamente, né, se dispõe a dar entrevista, fazer um depoimento. Né? O presidente do centro acadêmico está no Maranhão, mas também atualmente a gente tem Skype. Né? E eventualmente as pessoas vêm ao Rio de Janeiro. Então eu acho que essa é uma história importante. Sim, toda a documentação do centro acadêmico, né, foi... quando a faculdade foi invadida, né, não apenas não bateram nos alunos, né, destruíram laboratórios, né, vários laboratórios de pesquisa, da biofísica, laboratórios foram destruídos, né, quebraram equipamentos vários e invadiram o centro acadêmico. E tiraram muita documentação do centro acadêmico. A gente conseguiu resgatar alguma coisa que já tinha sido retirada antes, que está guardada, a gente tem, né, ainda atas de reunião, uma série de coisas, mas muito do que é documentação e, né, toda a estrutura física do centro acadêmico foi quebrada. Né? Foi realmente uma... Acho que só não quebraram mais porque aquilo era um poderoso edifício, muito difícil de você quebrar ele realmente. Né? Mas foi isso que aconteceu. Eu acho que pode. Aliás, acho que deve, porque, cara, eu já não sou boa de fazer muitas explanações, ainda mais um improviso com 48 horas de antecedência, eu vou te contar. Tem que pedir desculpas, não ser uma coisa mais assim, né, estruturada. Eu acho o seguinte, né? O centro acadêmico é uma organização dos alunos. Né? Então, em princípio, o centro acadêmico tem que ser aquilo que os alunos querem que seja. Né? Qual é o papel do centro acadêmico? O papel do centro acadêmico formal não é administrar a universidade. Né? Para quem administra a universidade é a estrutura administrativa da universidade, da qual fazem parte funcionários, docentes ou não, né, que administram. Né? Não quer dizer que os alunos não possam intervir na administração, né, participar, tudo ótimo, mas certamente não pode ser papel de uma organização dos alunos administrar a universidade. Acho que esse é um contrassenso. Né? Cobrar que seja administrado, sim. Né? Nesse sentido,
o centro acadêmico organiza as pessoas, né? É uma organização das pessoas que estão ali numa instituição que tem que prestar um serviço a elas, né? De ensino, né? Então, uma das coisas, pelo menos, é essa, né? Eu acho complicado a gente dizer que qualquer instituição, né, qualquer conjunto organizado de pessoas não tem uma atuação política, né? Na sociedade, eu acho isso complicadíssimo. Mesmo quando você não faz nada, isso é uma atuação política, né? Porque a atuação política não é só você ter uma atuação político-partidária, estar inscrita num partido e fazer não sei o que e tal, que é um direito, aliás, de todos nós cidadãos, né? Mas sim, quer dizer, a própria atuação coletiva é uma atuação necessariamente política, né? Senão é o que, exatamente, né? Não sei como é que a gente analisa, né? Então, nesse sentido, sim, a atuação do centro acadêmico, ela é uma atuação política, né? Se ela não, vamos dizer, o centro acadêmico nunca fala sobre nada que alguém possa pensar que é política. Então, o centro acadêmico está tendo uma atitude política, né, de negar inteiramente a questão da participação em determinadas questões. É isso que está fazendo. Então, se fizer alguma coisa, está fazendo política. Se não fizer nada, está fazendo política também. Então, não tem meio, né? Eu acho que é, para além dessa questão, a discussão, né? E sim, o que é que os alunos, né, como alunos, trazem para a discussão da universidade, trazem para a discussão do país como alunos da faculdade, né? Porque outra coisa que você não consegue deixar de ser é cidadão, né? Você, né? Daqui a mais, sei lá, 2 semanas, nós estamos todos lá na urna dando voto, né? Menos do que isso, né? Desacertada nas datas. Mas, então, nós estamos exercendo uma função política, que é de todos nós, né? Pessoas, cidadãos. Né? Quer dizer, eu até posso mandar dizer que eu não faço mais isso. Vocês não podem, né? Eu já fiz 70 anos, então, teoricamente, eu posso dizer que agora eu não quero mais saber o que se passa no universo. Eu vou ficar sentada em casa, olhando para cima, para o teto, ou qualquer coisa assim. Posso, né? Vocês não podem. Não podem. Os professores de vocês não recebem o salário se não forem votar. O voto, inclusive, né? Ou seja, a participação política no país é um direito e uma obrigação. Então, não tem como a gente discutir se a gente faz política ou não faz política, né? Eu acho que a gente tem que discutir para além disso. Né? Para além disso. Ou seja, como é que os alunos da Faculdade de Medicina hoje veem a própria faculdade, né? A formação profissional, que certamente hoje tem complicações muito maiores do que tinha quando eu me formei, né? Quando eu me formei, era absolutamente viável a gente defender que a gente queria formar um médico generalista. Entendido nisso? Alguém que sabia, né, até fazer um pouco de cirurgia, né? Hoje, essa é uma discussão complicada, né? O que é esse basal hoje? Percebe, quando eu nasci não existia antibiótico. Simples assim, né? Então você não precisa ir para o livro de história para saber que há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, quando eu nasci, não existia antibiótico. Né? Betinho, da AIDS, né? Todo mundo conhece Betinho. Então, o Betinho relatava que ele conseguiu se curar da tuberculose porque ele teve a sorte da tuberculose dele ser contemporâneo do primeiro medicamento, né, na praça que fazia efeito
primeiro antibiótico circulante. Então, veja, não é tanto tempo assim. Né? A gente está falando aqui que há 50 anos atrás invadiram aquele prédio, quebraram o prédio e tal. 50 anos certamente parece muito tempo. Para a gente é. Né? Para a gente é, otimisticamente, metade da vida. Né? Isso garantindo que a gente chegue aos 100 anos. Né? No entanto, para uma instituição, não é nada. Não é nada. É um tempo muito curto. Qualquer uma das coisas que a gente, né, muda na instituição, reorganiza, o ensino, um curso, não sei o que, o amadurecimento de todas essas coisas, as consequências, né, as mudanças, elas se passam num tempo mais lento do que o nosso. Né? Mas são mais... O que você faz hoje, de repente, a consequência você só consegue avaliar daqui a 20 anos. E geralmente não é nem você que vai avaliar as consequências do que você fez hoje. Então, eu acho que essas questões são questões que são reflexões, né, nossas. Quer dizer, eram reflexões nossas, e acredito que continuam sendo de vocês, como um coletivo. Né? Um conjunto de pessoas que está construindo esse curso. Né? Porque a outra coisa clara é essa. Quem constrói o curso não é, né, a grade de disciplinas. São as pessoas que estão dentro dele. Uma aula de sei lá o quê é uma aula completamente diferente se você muda os alunos. Trocou os alunos, trocou a aula. Né? Então, isso eu acho que ficou, vamos dizer assim, a gente tem uma herança da ditadura, que é a expectativa de que as coisas acontecem e quem sabe a gente, né, aprova ou não, participa ou não. Acho que uma coisa que essa geração está recuperando, pelo menos é a geração dos meus filhos, né, vocês são até mais novos que meus filhos, né, bem mais novos alguns. Eu acho que é uma geração que está começando novamente a olhar como protagonista a sociedade. E protagonista da sociedade é um ente político. Seja lá o que for que faça. Né? O único jeito de você não ser um ente político é você ser protagonista. Então, eu acho que não é se a gente faz ou não política, é o como que o conjunto dos alunos, né, como que vocês, pessoas, né, cidadãos, acham que essa sociedade deve ser, que essa faculdade deve ser, que esse curso deve ser, e o que coletivamente vocês fazem em função disso. Acho que, para mim, não tem muito como não ser isso. Né? No mais, é claro, atualmente todos nós estamos fazendo nossas campanhas, nossos candidatos, para não sei o que, para isso, para aquilo, todo mundo tem direito de fazer toda essa coisa, todos, né? Todos. Então, aproveitando essa parte que você falou sobre ser um ser político, desde o fim da ditadura, a gente tem passado por altos e baixos até chegar ao dia de hoje na política. E considerando o atual contexto, que é até bem conflituoso no país atualmente, você considera que essa caminhada, desde o final da ditadura até aqui, tem trazido mais retrocesso ou mais processos positivos para a democracia consolidada? Eu diria, como diz o meu neto, eu não sei. Não, ele tem 3 anos. Quando ele se diz assim, não sei. Faz uma cara meio... Eu acho que essa questão, né, é sempre a gente acha que ou o que a gente está fazendo é certamente muito melhor do que já fizeram, ou ao contrário,
radicalmente ao contrário. A gente acha que em determinado momento as pessoas faziam aquelas coisas todas. Agora não é mais assim. Eu não sei. Eu acho que a questão do tempo presente é uma coisa muito complicada. Não. Porque a gente não tem distância para analisar, né, o tempo presente. E quando a gente finalmente tem distância, não é mais o tempo presente. Né? Simples assim. Então, eu acho que a gente tem uma sociedade muito difícil. Sempre teve. Né? Então, lá, o movimento estudantil da época que eu estava lá, todo mundo participava, não sei o que e tal, tudo bem, mas, né, dificuldades várias a gente tinha. Né? Analisar e agir em função das questões sociais não é uma coisa simples, porque a gente tem uma sociedade que né, você pensa assim, né, se eu fosse um marciano olhando, eu diria, gente, sabe, a gente construiu uma sociedade que ela é, no mínimo, amoral, né? Se não for imoral, porque não é interessante, né? Quando eu chego em casa todo dia, tem um cidadão que mora debaixo da marquise da loja da esquina. Eu não moro debaixo da marquise da loja da esquina. Né? Ele mora debaixo da marquise da loja da esquina. Por aí vai, quer dizer, uma sociedade é uma coisa que garante as pessoas que fazem parte daquela sociedade um mínimo, né, de situação de vida para participar daquela sociedade. A gente não faz isso, né? A gente não tem isso. Então, eu acho que a gente tem problemas que, claro, cada um analisa de acordo com suas, né, convicções, modos de transformar essas questões. Né? E eu não acho que é nem mais fácil nem mais difícil. Não. Então, talvez seja hoje muito mais difícil porque você tem isso, quer dizer, o que é uma vantagem de que em 24 horas eu peguei um monte de foto, botei dentro de um negocinho, chega aqui e projeta, né? E isso, quando eu estava na faculdade, não era possível fazer, eu ia ter que trazer todas as fotos e distribuir para vocês olharem, né? Sim, olha, ficou muito mais fácil fazer isso. Mas, né? O que é que realmente ficou muito mais fácil? Dependendo de como eu olho a pilha de fotos, olhar aquela pilha de fotos antigamente era mais, né, rapidamente entendido do que era, até porque eu punha na ordem que eu quisesse. Aqui não, quem fez a seleção fui eu, na ordem que eu quis. Se eu espalhasse tudo aqui, era diferente. Né? Então, acho que eu não acho que cada geração, né, é pior nem melhor do que a outra. Né? É diferente. E contribui de forma diversa para uma construção que a gente passa adiante. Né? Então, eu não acho que é mais difícil fazer política hoje. Nem acho que era mais difícil fazer naquela época. Mas certamente os condicionantes são outros. Né? É diferente. Então, não respondi nada, né? Não sei, mas é isso. Então, isto. Ninguém tem a dúvida, porque eu não tenho como tirar dúvida de ninguém. Todo mundo fica com suas dúvidas, né? Bom, guardem suas dúvidas. Senão a gente vai ficar trocando dúvidas. Mas então, uma coisa que eu queria trazer era a questão dos estagiários da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade teve vários estagiários, colegas seus de universidade, não eram da Faculdade de Medicina, são de outros cursos, mas essas pessoas continuam muito interessadas em trabalhar o material que eles levantaram, e que em grande parte é da medicina. Então, eu acho que, se vocês permitirem, eu dou o contato de vocês para eles, né, do centro acadêmico, digo que vocês estão querendo conversar e, de repente, pode ser que seja uma coisa
Porque realmente eles têm um trabalho enorme e tem pilhas de documentos que eles levantaram e que não deu tempo de analisar. A Comissão da Verdade tinha prazo, início, meio e fim. E acabou o prazo. Acabaram as bolsas, acabou o prazo, acabou tudo isso. Então ficou um volume grande, né, de documentos e de coisas bem interessantes, inclusive em relação a isso. É o pessoal que fez a exposição da invasão da Praia Vermelha, que foi um trabalho fantasticamente bem feito. E então vou fazer contato. E a outra coisa é essa também, eu tenho uma lista de pessoas e endereços, e telefones e e-mails e não sei o quê, que eram do centro acadêmico, que presidentes do centro acadêmico, né, eles estão todos por aí. Aliás, um deles está hoje sentado na direção da faculdade. E uma coisa que com toda essa tecnologia o centro acadêmico podia fazer é um centro de memória, seu próprio. Né? Entrevistar quem ainda está por aí vivo, que ainda tem gente. Né? Eu acho muito interessante entrevistar a respeito da época da ditadura, né, professores que ainda estão aí e que tiveram participação ativa, inclusive em liberar pessoas que estavam presas, coisas assim, como Antônio Paz de Carvalho. Os outros já morreram. Bruninho morreu, Solero morreu, né? Não morreram. Então, eu acho que mas ele não era uma liderança de esquerda. Não, ele não era uma liderança de esquerda. Não é. Nunca foi. Né? No entanto, é uma pessoa fundamental para manter um bocado de gente viva e andando por aí. Não. Isso também é outra coisa que, né, não dá para ter o viés de achar que só colaborou na luta contra a ditadura quem era formalmente a esquerda. Né? Não é fato isso. Quando se montou a ajuda, né, médica para atender pessoas que não tinham como ser atendidas, estavam na clandestinidade, uma parte importante das pessoas da faculdade que participaram disso não tinham nenhuma participação em nenhum movimento de esquerda. Aliás, não tinha nenhuma, como se diz, pelo que eles perguntaram, né? Não tinha nenhuma participação política. Se você perguntar até hoje, mas assim, não, eu nunca tive participação política. Não, só atendeu várias pessoas que estavam na clandestinidade e arriscou bastante fazendo isso. Não. Então, essas questões são mais complexas do que, né, do que a gente carimbar um tipo. Né? A vantagem de um órgão como centro acadêmico é que ele tem pessoas variadas. Necessariamente ele traz opiniões, posições e coisas variadas. E disso a gente constrói uma faculdade melhor e, né, uma formação melhor. Quem sabe até uma sociedade melhor. Né? Porque uma coisa que esse centro acadêmico sempre foi metido demais a coisa, gente. Então a gente também achava, o centro acadêmico Carlos Chagas tem uma posição de vanguarda fundamental na transformação da sociedade. Mas eu acho isso bom, não? É muito bom. Né? A gente sabendo que tem a devida proporção, ótimo. Então é isso. E gostaria de dizer que estou muito feliz de ver que o centro acadêmico está aqui, vivo e atuante. Gente, rapidinho. Agora vai, primeiramente, agradecer a professora, foi maravilhosa a palestra. E eu queria convidar todo mundo para... A gente vai exibir agora um documentário que chama... A gente exibia a Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme muito bom. Só que a gente pensou
achou que tem um documentário chamado The Hunting Ground,